Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a uma classe mais de espanhol. Eu sou a Prof. Priscila e hoje eu vou compartilhar com vocês o alfabeto em espanhol. Gente, só que antes de começar com o alfabeto, eu só queria dar algumas informações para vocês. A cada letra eu vou fazer alguns comentários sobre essa letra com relação à pronúncia para que fique bem claro e no final eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Para vocês já começarem a praticar. Bom, então vamos lá. A letra A em espanhol não é nasalizada, como por exemplo em português na palavra manhã. A gente diz em espanhol o A bem aberto, como manzana, mañana, amanecer, bien abierta, A. Depois da letra B, ou B larga. Gente, aqui uma observação, as letras em espanhol são sempre no feminino, então la B, la C, la A. Então voltando, a letra B é exatamente igual ao português, então decimos bombom, autobús, é exatamente igual. A letra C, aqui cabe uma observação importante com relação às variantes do espanhol. A letra C é bem parecida com o português, por exemplo, a palavra caça, comida, exatamente igual. Mas se ela vir antes da letra E ou da letra I, a gente diz, por exemplo, cocinar ou conocer. Com relação à observação das variantes do espanhol, por exemplo, uma pessoa de Barcelona diria cocinar, conocer. É o fenômeno conhecido como ceseo, que é o fazer ao usar a letra C. Depois, a letra D, temos que ter cuidado. Deve sempre ser dita assim, de, como dia, nadie, nada. Sim, nunca tem o som de do português. A letra D sempre de, está bem? A letra E em espanhol é exatamente também igual ao português, com uma diferença bastante importante. Quando ela está no final da palavra, ela não adquire o som de I, como em português, em elefante. Em espanhol queda elefante. Então, sempre sonido de E. La letra F en español es exactamente igual al portugués, exatamente igual. Entonces, por ejemplo, decimos fuente, ¿no? Es igual. A letra G no espanhol, atenção, cuidado para tudo. Ela tem um som lá atrás e é um som bastante complicado para gente que fala português. Então, por exemplo, gente, que mais? Gimnasia, não? Essas palavras se diz bem lá no fundo, mas antes do A é igual ao português, como gato, não? É exatamente igual. Então, vocês cuidem antes do E do I, como gente também, não? A letra H, a letra H em espanhol, é exatamente também igual ao português, não tem som, mas uma dica importante que eu gostaria de dizer para vocês é que em espanhol existe o H no meio da palavra com palavras como zanahoria, que temos o H antes do O, continua sem som o H, mas na escrita existe essa particularidade do espanhol. A letra I em espanhol é exatamente igual ao português também, então decimos iglesia, não? A letra J em espanhol é muito parecida com a letra G e tem esse som assim, bem, parece que a gente vai cuspir, né? É estranho, mas a gente tem que forçar mesmo no início para nossa pronúncia ficar bem bonita, bem bacana. Então, o J tem um som igual ao G em todas as vogais. Então, por exemplo, decimos jugo, jamón, reloj. Reloj é uma palavra que tem o J lá no final. Ó, reloj e o plural, relojes. Bueno, la letra L en español también es muy parecida con el portugués, é muito parecida com o português, porque ela tem esse som, né? Por exemplo, lâmpada. Agora, o L no final das palavras, a gente tem que ter bastante cuidado ao pronunciar para não fazer como a gente faz com o português, que a gente coloca o som do U, como mel. Então, em espanhol, decimos miel, espanhol, piel. Então, cuidado com o L final.
La letra M em espanhol também é muito parecida com o português. Por exemplo, eu acabei de dizer miel, mas cuidado porque em espanhol só duas palavras terminam com M, que é a palavra ítem e álbum. Todas as outras terminam com N. E falando na letra N, já vamos passar logo para essa letra. O N é também parecido com o português, decimos nada, nadie ao começo das palavras, mas também atenção com o N no final, com palavras como também. Sempre devem ser pronunciadas todas as letras das palavras tal como elas são. E com o N não é diferente, então também. Bien, seguimos. A letra O em espanhol também tem um solo sonido, ela tem só um som, ela não varia como em português, como o e o. A gente tem avô e avó. Em espanhol vai ser sempre o, espanhol, não? E cuidado para não transformar o o em u no final das palavras também, como a gente faz com o português, tá bom? Muy bien, la letra P en español es exactamente igual al portugués, entonces decimos, por ejemplo, patria es igual, ¿no? La letra P, la letra Q ahora. Olha que estranho, né, gente? A letra Q em espanhol se diz a letra Q. Entonces é igual ao português, decimos queso, querido, quien. Agora, cuidado também, atenção com a letra Q em comparação com o português, né? Porque existem palavras na escrita que existe uma diferença. Por exemplo, quatro, quando, qualquiera, essas palavras começam com C e não com que, como no português. Em português, por exemplo, qualquer começa com que. Em espanhol começa com a letra Q. Lo mismo o número 4, começa com a letra C. Muito bem, vamos à letra R. Essa letra é bastante importante também porque nós temos o dígrafo dos dois R's, né? E ela vai ser sempre vibrante. R. Então, correr, caminhar, estar. Não, o R vai ser sempre vibrante em qualquer lugar da palavra onde ele estiver, tanto ao começo como no final. Por exemplo, ratón, né? E os dois R's também vão ter esse som bem vibrante, tá bom? Bom, a letra S no espanhol também marca uma característica de uma determinada variante, que é a variante do espanhol argentino. Vou explicar. O S, a princípio, é igual ao português, né? Decimos casa, soy, né? No del verbo ser. Mas antes de falar da diferença da variante no S especificamente, cuidado porque no espanhol o S não tem som de Z. Esse som já não existe, esqueçam esse som no espanhol. Então, casa, que é com S, se diz igual que caça, de caçar, que é com Z. Tem esse som. Mas voltando, o S marca a diferença da variante do espanhol argentino, porque eles aspiram o S, aspiram lá S. Ele vai lá atrás, como se estivesse levando um susto, assim, alguma coisa parecida com isso. Alguma coisa parecida com isso, tá? Entonces, por ejemplo, los argentinos dicen estoy e não estoy, não? Então, o S, então, também marca essa pequena variação, digamos, do som dessa letra. Bien, a letra T em espanhol é muito parecida com o D, não? Porque decimos dia e decimos tía, também estou, no tiene siempre este sonido, la letra T en español, nunca tem um sonido de ch, como tia, decimos tía. La letra U en español es exactamente igual al portugués, exatamente igual ao português, decimos único, uno, no, siempre igual. La letra B corta, que seria o V, né, do português, ou V, como diriam os espanhóis da Espanha, né? Só temos que ter cuidado porque ela é muito parecida e eu diria até quase igual ao B. Então, se eu digo, por exemplo, bombom e me voy, del verbo ir, não?
vivir, que se escreve com B corta, então também tem um som muito parecido. A letra X em espanhol, a letra X tem um som também parecido com o português. Então, decimos taxi, examen, ¿no? Examinar, auxílio, aí é igual que no português, com o som do S, né? Então, não tem muito o que dizer sobre a letra X, a letra X, só que ela tem um nome muito diferente, né? X é muito diferente de X. Muito bem, seguimos. A letra Y, ou em espanhol, a letra G ou a letra Y, devemos ter muito cuidado para pronunciar essa letra, porque é uma das letras que caracteriza o que marca a diferença entre as variantes do espanhol. Então, por exemplo, nós podemos dizer yo, ou yo. Isso significa que conforme o país vai ser pronunciado de uma maneira diferente. Os espanhóis diriam yo, os argentinos e uruguaios diriam yo, e o espanhol andino, ou seja, falado no Peru, na Bolívia, na Venezuela, ou até mesmo na Colômbia, diriam yo. Outro som muito parecido e que também marca a diferença entre as variantes é o som do dígrafo dos dois L's, ou doble L. Então, por exemplo, nós podemos dizer yo me llamo, isso corresponderia à variante do espanhol peninsular, ou seja, falado na Espanha. Podemos dizer yo me chamo, com o som do que seria igual ao som do chocolate do português, e é a pronúncia equivalente ao espanhol rioplatense, o espanhol falado no Uruguai e na Argentina, ou yo me llamo, né, que chamar-se, se escreve com dois L's. Então, yo me llamo também poderia, é uma pronúncia possível e usada pelo espanhol, pela variante, né, do espanhol andino, ou seja, falado no Peru, na Colômbia e na Venezuela. Outro som também, um dígrafo muito importante no espanhol é o CH, porque decimos chocolate, chocolate, chocar, cachorro, não? Tem esse sonido do tch, tch, parece que a gente está fazendo atim, esperrando. Então, muita atenção nesse som. E por último, a letra Z, que em espanhol sempre tem um som suave, como Zaragoza, que se escreve com Z. Esse som da letra Z também, vocês podem escutar, por exemplo, em alguns filmes do Almodóvar, as pessoas pronunciando Zaragoza, que se refere ao mesmo fenômeno chamado ceceo, que é fazer no som do C e no som do Z. Tá bom, gente? Isso é o alfabeto em espanhol, e a atividade que eu quero deixar para vocês agora é para quando vocês quiserem estudar espanhol com música. Não adianta só colocar a música e ficar ouvindo e tentar decorar as palavras. Isso dá, sim, uma certa familiaridade com os sons do espanhol, mas se vocês pegarem essa aula e duas músicas em espanhol, duas músicas que vocês mais gostem e que estejam dispostos a ouvi-las várias vezes. Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa música e em cima do que a gente aprendeu aqui nessa aula, dos sons das letras, vocês vão anotar as palavras que vocês conseguem captar a partir dessa aula e escrever. Depois vocês vão conferir no dicionário se vocês escreveram corretamente essas palavras. E vocês vão ter que fazer isso várias vezes com as mesmas músicas até vocês atingirem o máximo de palavras que vocês conseguiram captar. Tá bom? Depois eu quero que vocês me comentem aqui qual foi o resultado então dessa atividade. E como sempre, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, curtam, porque para mim é muito importante para eu continuar aqui sabendo, tendo feedback de vocês, não é mesmo? E quem quiser continuar na jornada aprendendo espanhol de uma forma bem personalizada e com aulas particulares comigo, é só entrar em contato pelos meus dados ali que eu deixei na descrição do vídeo, que eu respondo vocês, tiro todas as dúvidas, enfim, que vocês quiserem comentar também e compartilhar comigo, podem usar esses mesmos canais, tá bom, pessoal? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Saludos!